Então, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar do sistema orçamentário brasileiro, que nós já falamos aqui, de alguma forma, do orçamento público. Quando a gente fala do sistema orçamentário brasileiro, a gente fala do plano plurianual, que é uma lei ordinária editada a cada 4 anos, como nós falamos aqui. O objetivo é estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, ou seja, para cada região do país, para cada uma das 5 regiões do país. E quem vai elaborar o PPA em nível federal é a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do hoje Ministério da Economia, tá? Porque ele estava no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Hoje é o Ministério da Economia. Mas há, então, uma Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos desse ministério. O plano plurianual, nós já falamos aqui, deve ser enviado ao Congresso até 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato e deve ser aprovado até o encerramento da sessão legislativa, que é o dia 2 de fevereiro, no âmbito federal, a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro, ou seja, até o dia 22 de dezembro. Vigora até o primeiro ano do governo seguinte. Vai vigorar até o primeiro ano do governo seguinte. E nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Também falamos isso quando falamos do orçamento público. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, também nós já falamos, ela é um elemento anual e ela vai pegar do plano plurianual aquilo que vai ser realizado no ano, vai estabelecer as diretrizes. Então, ela é elaborada anualmente, detalha as metas e prioridades da administração para o ano subsequente, que vai ser orientada pelo plano plurianual, mas vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Também vai dispor sobre as alterações na legislação tributária e vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Deve ser enviada até o dia 15 de abril para o Congresso Nacional e aprovada até o dia 17 de julho no Congresso Nacional. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, quando a gente pega aqui esse período, né, de 2 de fevereiro a 17 de julho, se até o dia 17 de julho não for aprovada a LDO, não há recesso parlamentar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias está no artigo 165, do parágrafo 2º, é uma lei ordinária, tem a validade para um único exercício e tem 3 objetivos: metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, orienta as alterações legislativas tributárias, ou seja, fala quais são as alterações legislativas tributárias que serão necessárias, e estabelece uma política de aplicação das agências financeiras de fomento. Então, qual a política para o BNDES, qual a política para os bancos do Nordeste, ou seja, aqueles bancos que têm característica de serem agências financeiras de fomento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai ter 3 anexos. O primeiro anexo é de prioridades e metas para programas e ações. Trata-se de um detalhamento anual de metas estabelecidas no PPAA, que eu falei aqui com vocês. Aí vai ser quantas unidades eu quero, quantas pessoas eu quero atingir, qual a melhoria. Então, eu tenho um programa de erradicação da pobreza. Hoje eu estou com 20% de pobreza no Brasil. Eu quero que nesse ano eu chegue a 15%. Então, eu vou estabelecer um detalhamento anual de metas. Quais as metas que eu quero atingir? Esse é um dos anexos. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a gente vai ter no anexo de metas fiscais os resultados primários esperados. O que eu espero de cada período de tempo arrecadado e gasto? E a Lei de Responsabilidade Fiscal também vai exigir um anexo de riscos fiscais.
Passivos contingentes, ou seja, aquelas dívidas que ainda não estão contabilizadas, por exemplo, decisão judicial, que podem aumentar a dívida. Isso aí, gente, é muito comum em grandes empresas. A gente vai fazer um anexo de riscos financeiros, que é o seguinte: levando em conta os processos judiciais que eu tenho, levando em conta as fiscalizações que eu tenho, qual é a possibilidade, o risco de eu aumentar minha dívida? Então, quando eu trabalhava no escritório em Belo Horizonte, era muito comum fazer relatórios para as empresas, né? O escritório fazia os relatórios para as empresas, falando com elas quais ações tinham mais chance de ganhar, quais que estavam com menos chance, para que ela fizesse um cálculo, né, de qual que seria o tamanho de uma possível dívida que ela viesse a ter. Quem vai fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A Secretaria de Orçamento do Ministério da Economia, com o auxílio da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério também da Economia atualmente. Essa é uma questão relacionada à dívida mobiliária federal e às normas de execução orçamentária. Também vão contribuir para esses anexos a Procuradoria Fiscal, a Procuradoria Nacional da Fazenda e a AGU, que vão auxiliar nessa construção. Então, nós já vimos aí o PPA, que nós já falamos, e nós vimos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí nós vamos falar da Lei Orçamentária Anual, que está no artigo 165, parágrafo 5º. Vai ser uma lei ordinária, com a validade para cada exercício fiscal, e no caso da União, vai conter 3 grandes peças, no orçamento geral. O orçamento fiscal, ou seja, dos gastos correntes e normais, o orçamento da Seguridade Social, ou seja, voltado para saúde, assistência social e previdência, e o orçamento de investimento das empresas estatais, ou seja, o que as empresas estatais estão planejando de investimento. As empresas estatais, nesse caso, elas não vão detalhar, por exemplo, o caso do Banco do Brasil, todas as operações dela, porque não dá, né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer um orçamento de investimento para integrar o orçamento fiscal. Os 2 primeiros envolvem toda a programação de gastos dos poderes da União, que é da administração pública e da API. Agora, onde é que vai estar os valores gastos correntes do Banco do Brasil? Lá no orçamento fiscal e no da Seguridade Social, dependendo do tipo de gasto que for realizado. Então, as empresas públicas vão participar integralmente do orçamento geral, só que elas vão ter, em cada peça dessa, uma característica, uma designação específica. Então, o orçamento de investimento das empresas estatais, ele é voltado para poder falar como que vão ser feitos os investimentos públicos ao longo do próximo ano. A Lei Orçamentária Anual, no artigo 165, parágrafo 5º, vai dizer: o orçamento fiscal e de seguridade fiscal listam todos os gastos da União, manutenção da máquina administrativa, saúde, educação, defesa, estradas, bem como as receitas esperadas. O orçamento de investimento vai conter a previsão de investimentos das entidades em que a União, direta ou indireta, detém a maioria do capital social com direito a voto. KS aí é uma sigla para capital social, tá? Estou pegando o K lá do Karl Marx, que o livro dele, o Capital, né? Aí é um K, só para facilitar aí na confecção do slide. Então, o orçamento fiscal vai conter todos os gastos da União, da Seguridade Social, tudo que é de saúde, previdência social e assistência social, e o orçamento de investimento, a previsão de investimento das entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria de capital social com direito a voto. Quem produz a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual? A Secretaria de Orçamento, que coordena a elaboração, prepara a minuta da mensagem presidencial e encaminha a proposta ao Congresso Nacional. Bem, continuando, segundo o artigo 165, parágrafo 6º, o projeto de lei orçamentária anual deve vir acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas
decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Olha só, na lei orçamentária, a gente precisa ter um anexo, que vai ser o seguinte, vai falar, olha, nós demos isenção, nós demos anistia, nós demos remissão, nós demos subsídio, nós demos algum benefício de natureza tributária e creditícia para determinadas empresas e para determinados setores. Eu preciso mostrar regionalizadamente qual o efeito dessas receitas e despesas dentro do orçamento. Eu preciso mostrar se essas isenções beneficiaram mais o Nordeste, mais o Sudeste, mais o Norte ou mais o Sul. Para quê? Para que o governo tome uma decisão estratégica regionalizada. Se ela estiver beneficiando mais o Sudeste, ela pode fazer ajustes para poder beneficiar mais o Nordeste depois. O objetivo é mostrar quem regionalmente está sendo beneficiado por isenções, anistias e remissões. Qual é a parte do país que está sendo beneficiada. Isso é muito importante para a política de desenvolvimento regional brasileira. Tá joia? Então, qual que é a estrutura normativa do sistema orçamentário brasileiro? Que nós também já falamos isso nas outras aulas. Primeiro, a Constituição, que é o sistema de planejamento orçamentário. Depois, a Lei Complementar das Finanças Públicas, que é a Lei 4.320, recepcionada como lei complementar, e a Lei Complementar 101 de 2001. Aí vai ter o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que vai ter orçamento de investimento, orçamento fiscal e orçamento de seguridade. A LDO e a LOA não podem ser emendadas quando a proposta for incompatível com o PPA. Então, entre esses instrumentos normativos, precisa haver coerência, compatibilidade e integridade. Ou seja, a LDO e a LOA, elas devem realizar o PPA. Então, esse ano, o governo municipal vai apresentar o PPA. O que o Poder Legislativo precisa fazer? Ele precisa pegar o PPA, alocar o PPA, né, fazer um estudo do PPA e depois ir cobrando que a LDO e a LOA esteja coerente, compatível e tenha integridade com a lei orçamentária e a LDO. Com a PPA, né? A LDO e a LOA tenham integridade, compatibilidade e coerência com o PPA. Ou seja, para saber se o governo está seguindo o plano que ele propôs para os próximos 4 anos. Aqui, pessoal, é um ciclo orçamentário que eu estou colocando aqui para vocês. O que acontece? Existia o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que hoje é o Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia produz o orçamento, a peça orçamentária. Com base em quê? Com base nas informações que os ministérios trazem. Então, os ministérios levam as informações para o Ministério da Economia, que produz a legislação, que manda para o presidente da República. Se o presidente da República concorda, ou ele manda de volta para corrigir, ou ele aceita aquilo e manda a legislação para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele cria uma comissão mista de orçamento para discutir, ou seja, Senado e Câmara. E a comissão mista de orçamento cria os comitês, comitê de educação, comitê de saúde, comitê de previdência, de investimento, para dar assessoria técnica à comissão mista. A comissão mista faz um julgamento, recebe as emendas e apresenta em plenário. O plenário, então, vota o orçamento, vota as emendas e remete ao presidente da República para que ele sancione. Feito isso, o orçamento, então, é enviado aos ministérios para que os ministérios façam a execução orçamentária e é reenviado ao Ministério da Economia para controle do orçamento. Então, basicamente, gente, esse é o ciclo orçamentário, né? É como o orçamento evolui.
Então, o processo orçamentário vai ter o seguinte: o processo de elaboração se inicia no Executivo, as regras gerais são definidas pela Secretaria de Orçamento, no Legislativo é encaminhado para as comissões mistas de planos, orçamento público e fiscalização, o presidente da comissão vai designar um relator geral, o relator geral vai submeter à comissão parecer preliminar, orientando os relatórios parciais e setoriais. O presidente da República pode propor alterações no orçamento até o momento em que ele ainda não tenha iniciado a votação na comissão mista, na parte cuja alteração é proposta. Após isso, né, então, olha só, o relator geral vai submeter à comissão preliminar. Enquanto isso, o presidente da República já pode propor alterações. Fala assim, olha, agora eu estou vendo aqui, nós vamos alterar isso, porque quando manda, né, começa aquele controle e os debates. Então, o que acontece na comissão mista? O próprio presidente da República, os ministérios começam a perceber, né, equívocos, ou o ministério que não foi contemplado, ou algo que seja polêmico. Então, o presidente pode propor alterações do orçamento até o momento em que não tenha sido iniciada a votação na comissão mista. O relatório geral é discutido, votado no plenário da comissão e, posteriormente, submetido ao plenário do Congresso Nacional. A lei orçamentária anual é aprovada unicameralmente por todos os congressistas. Aprovado a redação final, aí eu voto o texto principal e voto as emendas. O projeto é encaminhado para sanção presidencial. Essa devolução deve ocorrer até o encerramento da sessão legislativa e o presidente tem 15 dias para aprovar. O silêncio vai importar na sanção e, se vetar em parte ou totalmente, tem 48 horas para encaminhar o veto ao presidente do Senado Federal, expondo seus motivos. O veto será apreciado em conjunto em 30 dias da data do seu recebimento, e se nesse prazo não for deliberado o veto, é colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas proposições, exceto as medidas provisórias. A derrubada do veto, exige maioria absoluta do Congresso e o voto é secreto. Se for derrubado o veto ou não, o presidente tem 48 horas para promulgar a lei. Vejam só, gente, é muito parecido com o processo legislativo que vocês estudaram lá em Direito Constitucional. A gente não tem uma matéria de processo legislativo? É muito parecido. Se não promulgar, cabe ao presidente do Senado, em igual prazo, ou ao seu vice-presidente do Senado, fazê-lo. A publicação da lei, ou seja, sua entrada em vigor, só se dará com a sanção do presidente, ou com a promulgação do presidente, ou do vice-presidente do Senado. Então, esse é o processo orçamentário. O presidente manda para o Congresso, o Congresso vai criar uma comissão mista, a comissão mista designa um relator geral, o relator geral designa os comitês, há o debate, ele apresenta um relatório preliminar, é debatido na comissão, o presidente pode emendar, aí ele apresenta um relatório final, esse relatório final é votado, se ele for aprovado, ele vai para plenário, lá no plenário ele é discutido novamente, é votado, ele vai para a presidência da República, o presidente da República, aí o plenário é unicameral, ou seja, é Senado e Câmara juntos, o presidente da República vai vetar ou vai sancionar, se ele vetar, volta para o Congresso e vai passar por um julgamento dos vetos, depois do julgamento dos vetos, volta ao presidente da República, que vai ter que promulgar esse orçamento. Então, de maneira simples, é isso. Uma vez aprovado o orçamento, publicado, inicia-se a execução orçamentária. Em até 30 dias, após o encerramento de cada bimestre, o Executivo publicará o relatório resumido da execução orçamentária. Essa é uma exigência da Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 3º, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 52. A finalidade é evidenciar a situação fiscal do ente, de forma especial da execução orçamentária da receita e despesa sob diversos enfoques.
propiciando conhecer, acompanhar e analisar o desenvolvimento das ações governamentais estabelecidas na LDO ou na lei orçamentária. Qual que é o objetivo desse relatório resumido da execução orçamentária? É a gente controlar se arrecadou o que estava previsto, se gastou o que estava previsto, se não gastou, por que não gastou, se não arrecadou, por que não arrecadou, se não arrecadou, quais as medidas que vão ser feitas para compensar a arrecadação, quais as medidas vão ser feitas para reduzir as despesas. É uma forma de bimestralmente haver um controle do desempenho orçamentário, do desempenho governamental, do que está proposto, tanto na LDO quanto na lei orçamentária anual. Vejam como há instrumentos de controle do poder público. Agora, é óbvio que esses instrumentos são bem complexos, que exigem de nós conhecimento. Você já imaginou um deputado federal ou estadual que não conhece da lei orçamentária nada, absolutamente nada? O que ele vai fazer? Simplesmente vai passar batido. E é uma questão fundamental do Estado brasileiro, que é olhar para o Estado brasileiro e perceber quais são os objetivos dele, como ele tem executado os objetivos dele. Então, é muito importante a gente entender do sistema orçamentário brasileiro.